Graça e paz, irmãos. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de alguns irmãos que vieram da Congregação Cristã do Brasil, especialmente do irmão Raul. O irmão Raul, que no caso foi da Congregação Cristã do Brasil por 40 anos, inclusive sendo ancião por quase 30 anos, né? O ancião, na verdade, seria o pastor da Congregação Cristã do Brasil. E a pedido desses irmãos, eu queria gravar um vídeo para explicar qual é a diferença entre uma igreja de Deus e uma seita. E no caso também, depois disso, nós iremos tratar sobre a Congregação Cristã do Brasil especificamente. A Congregação do Brasil, ela é uma seita ou ela é uma igreja verdadeira? Primeiro passo, então, que nós temos que identificar o que faz de uma igreja verdadeira. E o que faz de uma seita uma seita. Essa é uma resposta muito simples, muito objetiva. Se nós olharmos na Bíblia, nós vemos que o zelo ali dos apóstolos eram com a palavra de Deus, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia relata que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Notem que ali existe um artigo definido. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Não é um caminho, uma verdade ou uma vida. Se fosse assim, né, um artigo indefinido daria brechas para haver outros caminhos, outros, né? Mas no caso não. É um caminho, uma verdade. E ele é a vida. Então só existe um caminho. É através do Senhor Jesus Cristo, através do seu evangelho, que nós encontramos a verdade. Eu sempre gosto de enfatizar nas minhas pregações, nos estudos, que nós devemos ser levados cativos à palavra de Deus sempre, antes de nós estudarmos ou ouvirmos a palavra de Deus. Por quê? Porque nós costumamos envolver muito o nosso achismo, o que nós achamos das coisas. E é exatamente isso que nós devemos deixar de lado, porque nós devemos focar extremamente na palavra. Nós devemos ter a atitude bereana, que nós vemos em Atos capítulo 17, né, os bereanos ali que arrazoaram com o apóstolo Paulo sobre as escrituras, eles não abriram mão. Foram diferentes dos da Tessalônica, né, que receberam o evangelho com negligência. E nós vemos que o apóstolo Paulo, no final da situação, chamou os bereanos de nobres. Então, ou seja, é assim que nós devemos receber o evangelho, analisando tudo que é falado. Não devemos aceitar qualquer coisa. Eu sempre falo que o que eu estiver falando aqui para vocês, vocês só devem me escutar se estiverem embasado fundamentado, né, com a palavra de Deus. E assim, e nesse caminho que nós devemos seguir. Então, estejam atentos, né? Qualquer congregação que você esteja atento no que é pregado e analisando sempre na sua Bíblia, certo? Para não ser enganado. Então, essa é a atitude correta. Por quê? Porque a igreja de Deus é fundamentada apenas na palavra de Deus, apenas na Bíblia. O caminho nosso, a nossa bússola, a nossa direção, ela é pautada pelas Escrituras Sagradas, e somente ela. E aí que está a grande questão, né? Se nós olharmos uma seita, a seita é o oposto, né? Se uma igreja verdadeira é pautada, fundamentada, né, e tem como regra de fé, única regra de fé, a palavra de Deus, a seita, ela ensina ensinamentos de homens. Agora, uma coisa que torna tudo mais difícil é que, na verdade, a seita ela não é uma negação total da palavra de Deus. E aí que torna a coisa um pouco difícil. De acordo com o autor Arthur Pink, que é um dos meus escritores favoritos, ele diz que o sucesso de um falsificador de moedas depende de quão parecida a moeda falsa se torna com a moeda genuína. A heresia, no caso, não é uma negação completa da verdade, e sim uma perversão da verdade. Notem bem, meus queridos, que muitos lugares, muitas denominações, você vai ver que existe uma ortodoxia muito grande, onde as pessoas seguem grande parte do que a Bíblia ensina. Agora, é isso que nós devemos entender. Que eles não podem seguir apenas 80% ou 90%, ou às vezes até 99%. Eu vou dar um exemplo. Se você pega uma igreja ortodoxa, uma igreja zelosa, que prega tudo ali direitinho, e você vai colocar no meio ali dessa igreja que Maria intercede por nós.
ela já é uma seita, irmãos. Ela já quebra um fundamento central da Bíblia, que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Então já é uma seita. Então, muitas pessoas às vezes vão num lugar e elas toleram um falso ensinamento, né, que afronta a santidade de Deus, que quebra a soberania do Senhor Jesus Cristo, e elas, por causa da religiosidade que existe por volta daquilo. E muitas dessas igrejas, muitas, não posso chamar de igrejas, na verdade, porque não são igrejas, eu sempre gosto de falar também, irmãos, quando nós começamos a falar, às vezes, de uma denominação ou de outra, as pessoas falam que nós estamos julgando. Quem somos nós para julgar? Mas, na verdade, eu não estou julgando e nem quero julgar nenhuma denominação, mas eu quero analisar os fatos de acordo com o que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela diz que a igreja verdadeira, ela é pautada pelo Evangelho. Né? Nós vemos o apóstolo Paulo instruindo o jovem pastor Timóteo: pregues a palavra, insta ali, exorte, exorte, ensine, e é a palavra, sempre a palavra. O que foge disso não vem de Deus. E nós vemos que a Bíblia, ela trata os falsos profetas com uns adjetivos não tão bonitinhos. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: em lágrimas vos digo que eles não são pastores verdadeiros, eles são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo João, na sua segunda carta, ele diz que aos falsos missionários, ali, os falsos pastores, não receba eles nem em casa, porque senão você se faz cúmplice deles. Na sua primeira carta, ele chama os falsos profetas, os falsos pastores ali, de anticristos. Então nós vemos que a Bíblia não trata esses falsos profetas como lobos devoradores que eles são. Que eles estão ali mentindo e deturpando, né, de uma forma muitas vezes sutil para realmente enganar as pessoas. Então, quando eu me deparo com um falso profeta, eu vou falar: ele é um falso profeta por causa disso e daquilo. Eu não estou julgando, eu estou falando porque a Bíblia diz que ele é um falso profeta. E da mesma forma, nós vemos ali um exemplo de Apocalipse que fala da sinagoga de Satanás. Nós vemos um grande problema que existia ali na igreja primitiva, onde eles estavam tentando voltar para as coisas do judaísmo. E nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas ali, falando: como decaístes da fé, insensatos Gálatas. E no final da sua carta, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: se você deixar de circuncidar, em outras palavras, se vocês voltarem para aquelas doutrinas, né, para aquelas coisas do judaísmo, Cristo de nada valerá para vós. Né? Era um outro evangelho, que ele começa no capítulo 1, ele do versículo 8 em diante, dizendo que ainda que nós mesmos, olha que interessante é isso, ele dizendo: ainda que eu mesmo, Paulo, que nós mesmos, no caso, os apóstolos, pregássemos um outro evangelho que não fosse o evangelho de Cristo, seja anátema, está sobre maldição. Olha que coisa séria isso, meus queridos. Quem segue um falso evangelho está sobre maldição, é anátema. Então nós devemos tomar muito cuidado. Então nós devemos classificar: quando há falso ensino, é um falso profeta mesmo, né? Porque está ensinando mentiras, está deturpando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma igreja, né, verdadeira, né, é diferente de uma seita. Uma seita, quando você vê onde tem ensinamentos errados, onde muitas pessoas ali estão seguindo falsos profetas, elas estão sendo enganadas. E não é uma igreja do Senhor, mas sim uma sinagoga de Satanás. Ah, mas essas palavras são duras, né? Mas são as palavras bíblicas. E nós devemos nos pautar pelo que a Bíblia diz. Então, meus queridos irmãos, muito cuidado. Sejam zelosos pelo que a Bíblia diz e não pelo que os homens digam. E eu digo isso ao ponto de que o que eu estiver falando aqui, prestem muita atenção. Não confiem nem em mim, não confiem em nenhum homem, porque a própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Eu vou fazer uma segunda parte agora, especificamente aqui para falar um pouquinho da CCB. A CCB, a Congregação Cristã do Brasil, ela é uma seita ou ela não é uma seita? Primeiro ponto que eu gostaria de falar com relação à CCB, a Congregação Cristã do Brasil, obviamente eu nunca congreguei nessa denominação. Meus pais são da Congregação Cristã do Brasil, eu conheço um pouco de algumas coisas. Já discordava de muitas das coisas que eu sabia como era, através do meu pai. Fiquei sabendo de algumas outras pessoas também, né, que saíram, alguns dos irmãos que vieram da congregação. Hoje eu tenho uma opinião mais formada sobre o que é a Congregação Cristã do Brasil e os seus ensinamentos. A primeira coisa que eu queria abordar
Isso não acontece apenas na CCB, em alguns outros lugares também. É a questão de afirmação de que apenas aquela denominação é o caminho, a verdade e a vida, e só por lá há a salvação. Eu sempre falo, se você for num lugar onde fala, aqui é onde tem o caminho, somente aqui, você pode sair correndo dali, né? Nós vemos que, eu particularmente, nós somos uma igreja reformada. Quando nós estamos aqui em Londres, e quando uma pessoa volta para o Brasil, eles perguntam, pastor, qual igreja que você recomendaria que eu fosse lá no Brasil? Eu sempre cito uma presbiteriana do Brasil, uma batista reformada, uma igreja de linha reformada, porque elas são bíblicas. Mas eu nunca posso dizer que aquela igreja específica, ela é o único lugar, ela é o caminho só. A salvação só é encontrada ali. Se eu falar isso para você, eu estou errado. O caminho é pelo Senhor Jesus Cristo e pelo seu Evangelho. Nenhuma igreja pode dizer que o caminho, a porta da salvação é apenas aqui. Então eu começo por essa abordagem da CCB. Eles dizem e reivindicam que a salvação é só dali. Inclusive, esse é o segundo ponto. Eles ameaçam as pessoas. E essa é uma grande característica de seita. Que elas ameaçam para causar medo nas pessoas, normalmente dizendo, você está aqui hoje, aqui só tem a salvação aqui. E se você sair daqui, acabou. Não há mais salvação para você. Então as pessoas ficam aprisionadas naquele lugar. Porque elas acham que é somente ali que há salvação. E elas ficam com medo de sair. Porque elas têm medo de perder a salvação. Então aí já está um outro erro, né? A questão de você implantar o medo nas pessoas para que elas não saiam e tenham medo de sair daquela denominação. Meus queridos, mais uma vez, eu digo isso: o caminho, a verdade e a vida, a salvação vem pela fé no Senhor Jesus Cristo e somente isso, irmãos. Não é uma denominação, não é um pastor, não é um lugar específico que você vá que vai te dar a salvação, irmãos. A salvação vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Isso gera arrependimento e mudança de vida. E é isso, meus irmãos. As pessoas falam, mas é tão simples a salvação? Sim, é nesse sentido, sim. Nós apenas temos que crer no Senhor Jesus, né? Entregar as nossas vidas para o seu senhorio. Tem as consequências, né? As pessoas falam, muitas pessoas elas se convertem ao Evangelho e elas vivem de qualquer jeito. Não é assim. Nós nos convertemos ao Senhor e nós nos submetemos ao seu senhorio. Né? Se ser cristão requer mudança de vida. Né? O cristão, na verdade, ele não é justificado por nada que ele vai fazer, não é por obras. Mas ele entende que ele é um novo ser, ele vive em novidade de vida. Então há uma mudança de vida. Mas tudo isso é feito através do Evangelho. Isso é gradualmente, nós somos aperfeiçoados gradualmente pelo Senhor Jesus. É o que ele diz aos Filipenses ali na palavra, que a boa obra que ele começou em nós, ele mesmo termina. E todo o mérito é dele, irmãos. Nenhum mérito é nosso. Então, eu falo para os irmãos, se você congrega não somente na CCB ou qualquer outro lugar onde eles dizem, não saia daqui, porque se você sair daqui, você perde a salvação. Pode sair tranquilamente. Tranquilamente. A salvação é pela fé em Jesus Cristo e não é por uma denominação ou um lugar que você está frequentando. Um outro ponto aqui que eu gostaria de destacar com relação à Congregação Cristã do Brasil é sobre as obras, né? A justificação ali pelas obras. E isso vai totalmente contrário ao que a Bíblia diz, né? Nós não temos méritos nenhum na nossa salvação. Nós não ajudamos Deus em nada com a nossa salvação. A grande verdade é que nós estávamos ali depravados, né, nas nossas transgressões e por algum motivo, né, Deus nos chamou e nos salvou. Isso é um ato gratuito do Senhor, como Efésios 2:8 diz ali, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, vem dele. É ele que faz a obra, que começa a obra em nós. Se não fosse assim, nós não teríamos nos convertido dos nossos pecados. Então, ele, gratuitamente, de graça, né, nos dá a salvação. Né? Porque pela graça sois salvos, pela graça dele, mediante a fé. E isso não vem de vós, né? Porque é um dom de Deus. Não pelas obras, o versículo 9 continua, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, assim, não é por obras. Então, na congregação, nós vemos que há essa questão de você ser o santarrão. Irmãos,
eu gosto sempre de dizer isso. Nós devemos reconhecer quem nós somos, irmãos. Mesmo após a nossa conversão, eu gosto muito de uma fala de Martinho Lutero, que ele diz que ele achava que o velho homem tinha morrido no batismo, mas mal sabia ele que o desgraçado sabia nadar. Irmãos, o velho homem fica ali sempre batendo a porta. A própria palavra diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque nós estamos sujeitos a cair. Né? Então, não existe o santarrão, a pessoa sem pecado. Esses dias atrás, uma pessoa me perguntou por que a Bíblia se refere aos cristãos como santos. Você sabe por que nós somos santos? Por um motivo só. Não é porque nós somos santarrões, porque nós somos perfeitos depois que nós nos convertemos. Nós continuamos pecando, irmãos. A Bíblia diz que em muitas coisas vocês tropeçam. Né? Em muitas coisas. Então ainda nós tropeçamos ainda, nós pecamos. Mas nós somos justificados, né? Pelo sangue do Cordeiro. Né? Então aí que está a grande diferença. Nós pecamos ainda, mas nós não vivemos no pecado. Há uma diferença. Não adianta eu dizer para você, eu sou santarrão. Não sou santarrão. Ah, mas você é um pastor, você não é um santarrão? Não, não sou santarrão. Eu sou santo porque o Fábio, que é imperfeito, ele é coberto com vestes novas, vestes limpas, as vestes do Senhor Jesus. Imagine só, o Fábio está aqui, vestes sujas, o Fábio pecador, e aí eu me arrependo dos meus pecados, e eu pergunto, né, peço o perdão do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo me lava, me limpa com vestes novas. Eu sou justificado não por nada que eu fiz, mas porque o que Jesus fez na cruz. A justificação é pelo que ele fez, e não porque algo que eu fiz. Então nós devemos entender isso. Nós não somos santarrões. Não deve haver em nós essa religião, essa questão de ser o santarrão, porque nós não somos, irmãos. A grande verdade é que quando nós reconhecemos quem nós somos, miseráveis como nós somos, nós reconhecemos a grandeza de Deus, um Deus gracioso, maravilhoso, que nos libertou e nos salvou, não por nada bonitinho que ele viu em você, mas porque ele é gracioso, maravilhoso. E esse é o Deus da Bíblia, um Deus gracioso, maravilhoso, que salva não porque ele viu nada de bonito em você, mas só porque ele é gracioso e bondoso. Uma outra questão, eu ouvi de um irmão dizendo que na CCB não existe pecado, né? Pecados. Né? Existe um grande pecado, o resto, na verdade, é só falhas, pequenas falhas. Então você pode mentir, você pode fazer um monte de coisa que são consideradas como pequenas falhas. E o único pecado verdadeiro que existe é da prostituição. Por exemplo, uma pessoa... E sem perdão, né? Eles consideram, na verdade, que o pecado da prostituição seria a blasfema com o Espírito Santo. Mas não é verdade. A grande verdade, se nós olharmos a Bíblia, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Né? E todo pecado afronta a santidade de Deus. Porque Deus, ele é um Deus totalmente santo e perfeito. E se nós entendermos a lógica do cristianismo, que existia um abismo entre Deus e o homem, justamente porque Deus ele é totalmente santo e o homem é um ser pecador por natureza. Então existe esse abismo. Deus não consegue se relacionar com o mal. E a única solução de Deus para o homem pecador foi o sacrifício perfeito e imaculado do Senhor Jesus Cristo. E o nosso relacionamento só acontece por causa desse sacrifício. Ou seja, Deus olha para nós, quando ele olha para nós, é através do sacrifício de Cristo. E nós só podemos ter acesso a ele por causa do sacrifício de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz. Sem Cristo não há relacionamento, há um abismo entre Deus e o homem. O mérito totalmente dele e não nosso. Então nós devemos entender que o homem pecador, o nosso pecado, afronta a santidade de Deus. E nós devemos seguir uma vida santa, uma vida em santidade, sem pecados. Não é um pecado só específico, é pecado no geral. É não fazer o mal, é não mentir. É várias coisas que nós vemos ali no Novo Testamento falando. Né? Os afeminados também não herdarão o reino do céu, os mentirosos, os feiticeiros. Então, existem várias coisas que são pecados. Tudo que vai contra a lei de Deus, né? Que vai contra os mandamentos de Deus, tudo que é mal, que afronta a santidade de Deus. Então, pecado não é um só, são vários.
né? Então nós devemos buscar uma vida santa, de acordo com os mandamentos de Deus. Agora, essa questão de que o pecado da prostituição é a blasfêmia com o Espírito Santo, não é. E nós podemos ver isso analisando o contexto da Bíblia. O Senhor Jesus, quando ele disse ali essa questão da blasfêmia com o Espírito Santo, houve uma situação ali. E nós entendemos o significado através dessa situação. Naquela situação, nós vemos que os fariseus, motivados ali por inveja, eles viram o Senhor Jesus e fazendo todos aqueles milagres, né, aquela sabedoria divina, porque ele é o próprio Deus, e eles ficaram com inveja. Aquilo ali estava ameaçando a religião deles. Então eles se sentiram ameaçados e eles foram afrontar o Senhor Jesus, dizendo o quê? Que Jesus fazia tudo o que ele fazia pela autoridade de Beelzebu, ou seja, do príncipe da potestades, né? Ele fazia, então eles disseram que Jesus fazia tudo o que ele fazia pela autoridade de Satanás. Olha que coisa séria. E aí Jesus fala sobre isso, fala que toda blasfêmia contra o Filho seria perdoada, mas não contra o Espírito Santo, porque eles disseram que ele fazia aquilo, e ele fazia através do Espírito Santo, né? E eles falaram que era o poder de Satanás. Então ele diz, para aquilo não havia perdão. Vamos imaginar, a Bíblia ela fala que para tudo há perdão, né? Para tudo há perdão, apenas não há perdão para a blasfêmia com o Espírito Santo. Por que não há? Para essa questão específica não há perdão. E para todos os outros pecados, inclusive a prostituição, há perdão. E uma coisa da questão da prostituição, nós vemos que há pecado também. O próprio Davi adulterou. O próprio adulterou. Na congregação cristã do Brasil, eles falam que se você adulterou, acabou, você está no inferno. Não tem mais chance. Perdeu. Acabou. Tem muitas pessoas até se suicidando por causa disso. É uma coisa muito séria. Se fosse assim, Davi não tinha solução para Davi. Né? Então nós vemos, não faz sentido nenhum. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que a blasfêmia com o Espírito Santo no caso, a prostituição. Não é. Nós vemos que há perdão para a prostituição também, como qualquer outro pecado, né? Se a pessoa se arrepender de coração. Então, por que não há perdão ali para o que os fariseus fizeram ali? Aquela blasfêmia que eles fizeram ali. Porque, pensa isso comigo. Se você é um cristão verdadeiro, que um dia se converteu, né? Se converteu de verdade, existe uma possibilidade de você chegar e falar, Jesus fazia as coisas que ele fazia pelo espírito de Satanás. Você blasfemar dessa forma, dizendo, por exemplo, Jesus é imundo, o Espírito Santo. Não é possível, irmãos. Não há possibilidade de um crente genuíno fazer isso, né? Então, o que Jesus está dizendo ali, que eles estavam ali entregues, né? E o que eles fizeram, não haveria perdão. Por quê? Se nós olharmos o que o apóstolo Paulo diz, que todo pecado, quem produz o arrependimento no nosso coração é o Espírito Santo. Ou seja, quando nós pecamos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que causa o arrependimento no nosso coração. Olha que ele dá a fé. A fé é um dom de Deus. Tem muita gente que fala, eu sou um homem de fé. Não é nada. A fé é dada por Deus. Se não fosse dada por Deus, nós não teríamos fé. Se Deus não tivesse quebrado o nosso coração duro, nós não seríamos crentes. E da mesma forma o arrependimento. Se ele não nos ajudar com a nossa natureza fraca, nós não nos arrependeríamos. Até isso ele nos ajuda. Então, se o Espírito Santo não causar o arrependimento no nosso coração, não há arrependimento. Então, esse é o significado. Ali, o Espírito Santo não ia mais causar arrependimento no coração deles. E Jesus fala ali, não tem perdão para isso. Justamente porque o Espírito Santo não causaria mais arrependimento no coração deles. E é por isso que não há mais perdão. Nós vemos essa situação ali em Romanos capítulo 1, que diz que aquelas pessoas que pervertiam, né, as coisas santas de Deus, eles foram entregues para a sua imundície. Então nós vemos que Deus entrega algumas pessoas. É nesse caso que aconteceu. Deus ali, os fariseus, entregou eles, e não haveria mais arrependimento no coração deles. E por esse motivo não haveria mais perdão. Ou seja, eu sempre falo para as pessoas, você pecou, seja qualquer coisa. Se há arrependimento e você sentiu uma vontade genuína de se arrepender, é porque o próprio Espírito Santo gerou esse arrependimento no seu coração. Ou seja, se você pecou, seja pecadinho, seja pecadão, e você sentiu esse desejo no coração e se arrependeu genuinamente, há perdão. Agora,
no caso, quando a pessoa já não se arrepende mais, como nesse contexto da blasfêmia com o Espírito Santo, como os fariseus, é porque eles já foram entregues. E o Espírito Santo não produziria mais arrependimento no coração. Então, essa questão de que, a prostituição, você traiu a sua esposa, ou sua esposa traiu, enfim, ou você é um solteiro e você teve relação com uma pessoa. É errado isso, é pecado, é sério. Claro, nós orientamos, né, biblicamente, não pecais contra o Senhor. Mas a própria Bíblia diz, se você pecar, no entanto, você há um advogado no céu, o Senhor Jesus Cristo, que te purifica, né, e te santifica daquele pecado. E você depois vai tentar viver uma vida santa com ele. Sempre buscando a santidade. Mais uma vez, meus queridos, biblicamente falando, não somos santarrões. Dependemos de Deus para tudo. Nós devemos clamar, Senhor, gera no meu coração duro arrependimento. E você deve perseverar até o fim. Esse é o que nós chamamos na teologia reformada de perseverança dos santos. Aquele que foi eleito pelo Senhor, aquele que foi chamado, o Senhor que começou a boa obra nele terminará. E nós perseveramos até o final, porque o Senhor vai continuar nos ajudando. O Senhor vai continuar nos levantando quando nós cairmos. O Senhor vai gerar arrependimento no nosso coração e nós continuaremos até o final, porque Ele nos ajuda. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso sustento, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E o mérito é totalmente deles. Então esse é um dos grandes erros que eu vejo não somente na CCB, mas também em muitas igrejas, onde é o mérito humano. Né? As pessoas se veem como centro das atenções, como santarrões. Na verdade, eu gosto muito do capítulo 7 de Romanos, onde Paulo diz ali que aquele bem que eu queria fazer eu não faço. Aquele mal que eu não deveria fazer eu me apresso a fazer. Ele fala o motivo pelo qual. Por causa do pecado que habita em mim. E aí no versículo 24 ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele fala a solução no versículo 25, graças dou pelo meu Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, todo mérito é dele e não é nosso, irmãos. Um cristão verdadeiro, quando ele entende o propósito de Deus, quando ele lê a Bíblia, se apega às Escrituras Sagradas, ele cada vez mais ele vai ver o quanto ele é pecador. Ele vai se esforçar para ser menos pecador, porque ele sabe que o pecado ele afronta a santidade do santo Deus, do bom Deus. E o próprio Deus, ele não vai ter o ímpio, né, por inocente. Né? A Bíblia diz isso. E nós conseguimos ver a harmonia dos atributos de Deus. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele é bondoso, mas ele também é santo. E por causa da sua santidade, o pecado que afronta a sua santidade, ele vai exercer justiça para os que permanecem no pecado. Então nós devemos ter essa noção que nós somos pecadores e devemos não viver no pecado, e lutar contra o pecado. Mas todavia, quando nós pecarmos, devemos pedir para o nosso advogado, o bom pastor Senhor Jesus, nos limpe, nos purifique e amargar pelo aquele pecado. Mas nunca, jamais, acharmos que nós somos santarrões. Meus queridos irmãos, a mensagem final, eu gostaria de finalizar esse vídeo dizendo para você que está me escutando, nunca confie no homem. Se apegue cada vez mais às Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia. Não acredite em nada do que eu disse nesse vídeo. Não acredite em nada que o pastor está falando na sua igreja ou que o ancião está dizendo ali na congregação cristã. Analise tudo o que ele está falando. Leia a Bíblia.